Seja bem-vindo ao canal do Jovem Investidor. Aqui eu falo sobre educação financeira, mostro os meus investimentos e a minha carteira é aberta para todos aqueles que desejam acompanhar a minha jornada. No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito da taxa Selic. E antes de entrar no assunto, eu quero te pedir, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe aí o seu like e o seu comentário. Se você já investe, se você investe na renda variável, se você investe na renda fixa, se ainda não investe, aonde começaria a investir? Então, deixa aí o seu comentário. Pessoal, como já de esperado, ontem na reunião do Compor, a taxa Selic subiu mais uma vez, chegando aí a 14,25%. Aí você pode se perguntar, mas por que a taxa Selic subiu novamente? Por que a taxa Selic está subindo nesses últimos dias, nesses últimos meses? Nós vimos a notícia de fevereiro que nós tivemos a maior alta dos últimos 22 anos da inflação. No mês de fevereiro, a inflação bateu 1,31%, em cima dos produtos que nós mais usamos no nosso dia a dia, sendo alimentação, habitação, saúde, transporte, educação e comunicação. Produtos que nós usamos diariamente. E a taxa Selic, ela tenta, o objetivo é fazer com que a inflação diminua. Se a inflação sobe, a taxa Selic ela vai subir também para abafar a inflação, para diminuir a inflação. E talvez você pergunte, mas o que isso interfere? O que eu tenho a ver com isso? Se a inflação ela está alta, isso afeta o nosso bolso, isso afeta o seu bolso. O nosso salário ele não aumenta todos os meses, mas a inflação ela pode aumentar, mas também como objetivo diminuir. É um ciclo. Momento ela está em alta, momento ela está em baixa. E se a inflação sobe muito, afeta o nosso bolso, o nosso poder de compra, diminui, o nosso salário perde poder de compra. Então, a taxa Selic, ela tenta controlar a inflação para que ela não venha subir demais. Então, por isso, um aumento da taxa Selic, por isso a taxa Selic está aumentando. Um dos fatores da taxa Selic subir. Aí você fica, mas eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Nós estamos... O problema é que nós não temos conhecimento o quanto isso nos afeta. Porque se a inflação está alta, o nosso salário perde poder de compra. Se a taxa Selic sobe muito, para alguns é vantajoso, mas para outros que não têm informação, acaba sofrendo com essa alta. Por quê? Porque aqueles que acreditam que é vantajoso, porque investem, deixam seu dinheiro ali guardado no Tesouro Selic, num CDB, vai estar rendendo, vai estar multiplicando. Mas muitas pessoas, que quer adquirir um imóvel, que quer adquirir uma casa e conseguiu ali, depois de um tempo, juntar um dinheiro e vai comprar, mas não está por dentro dos juros. Porque a taxa Selic é como se fosse a taxa mãe de todos os juros. Se a taxa Selic sobe, a taxa de juros do financiamento de uma casa, do financiamento de um imóvel, do empréstimo, todos esses juros vai aumentar. Então, se você compra um imóvel, uma casa, durante o período em que a taxa Selic ela está em alta, automaticamente você vai pagar mais juros. Então, por isso afeta todos nós. Porque se a gente não tem o conhecimento e a importância de saber se a taxa Selic está em alta, se está em baixa,
para que a gente não venha sofrer com isso. Então é importante ter esse conhecimento. Como anda a inflação no Brasil? Qual o valor da taxa Selic? Porque, pessoal, a cada 45 dias tem a reunião do Copom e é divulgado. A taxa Selic é divulgada para todos nós. Então, basta nós, pesquisar, querer ter o conhecimento. E hoje eu vim aqui, através desse vídeo, para falar para vocês, informar a vocês a situação, a vantagem para aqueles que investem e a desvantagem para aqueles desinformados que não têm conhecimento, a importância de saber a respeito, da taxa Selic, da inflação, o motivo das coisas ficarem mais caras, o motivo dos juros altos. Para aqueles que são investidores, há uma vantagem de investir na renda fixa, investir no Tesouro Selic, no CDB, pois o seu dinheiro vai estar multiplicando. Mas para aqueles que estão começando agora, que acaba deixando a renda variável e migram para a renda fixa, nós devemos entender que o quê? Essa taxa ela não vai permanecer por muito tempo. Por mais que a gente espera, por causa do mercado, como está acontecendo todas as coisas, acreditamos que pode aumentar ainda mais, chegar a 15%, alguns especulam até 17% até o final do ano, mas um momento vai chegar que essa taxa Selic ela vai cair. Então, não é um retorno durante muito tempo. Já na renda variável, ali o dividend yield, a gente observa que o dividend yield ele não varia tanto como a taxa Selic. E ao longo do ano ele permanece. Pode ser que, como em janeiro a taxa Selic estava ali em fevereiro a 13%, agora está a 14%, pode ser que na próxima reunião do Copom ela caia, na próxima caia de novo e o seu investimento, o valor que você deixou ali, não vai render tanto quanto você esperava. Já na renda variável, por mais que os fundos imobiliários eles sofrem a variação ali, as ações sofrem as variações, mas o retorno, o dividendo, a gente sabe que não vai sofrer tanta variação. E a gente vê muitas pessoas vendendo as ações, vendendo os fundos do imobiliário e migrando para a renda fixa por causa dessa alta da taxa Selic. É uma vantagem? Deixo aí para vocês, essa pergunta. E nós podemos ver também que a nossa bolsa, os fundos imobiliários, as ações, elas vêm retomando, elas vêm subindo. Os fundos imobiliários subiu aí nos últimos dias, as ações vêm se valorizando. Por quê? Se a taxa Selic está alta, era para estar aquele efeito inverso, Se a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Mas nós podemos observar que a China, que é um grande consumidor, que compra grandes quantidades do Brasil, tem crescido e com esse crescimento ela consome muito. E devido ao Brasil ser um grande exportador, exporta muito produto para a China, isso afeta a nossa bolsa, a nossa economia. Isso faz com que as ações lucram mais, se valorizam e as ações elas se valorizam. Da mesma forma, os fundos imobiliários. Então a gente vê essa movimentação positiva na nossa bolsa, também devido à incerteza nos Estados Unidos. O presidente lá tem taxado, ele colocou as tarifas em cima dos produtos e isso está deixando o cenário lá com incerteza. Então muitos preferem
está investindo num país que não tem essa incerteza. E devido a isso, a nossa bolsa, os fundos imobiliários, as ações, elas têm se valorizado. Não por causa da taxa Selic, mas por causa de alguns fatores que têm acontecido em outros países. E isso, para nós que tem investido, é muito bom que a gente vê os nossos fundos imobiliários retomando, subindo, se valorizando. Para aqueles que continuaram comprando na baixa, agora está vendo os seus ativos no verdinho aí, vendo seus ativos valorizarem. Então, pessoal, eu falo aqui novamente, por mais, como nós estamos vendo também o cenário das ações, dos ETFs americanos, que estão no vermelho, estão se desvalorizando por causa da incerteza, quem investe na bolsa americana, não é o momento de vender porque está no vermelho, é o momento de aproveitar a oportunidade, comprar ativos bons, mais barato, assim como eu falei, quando a nossa bolsa estava no vermelho, estava aí, sangrando todos os ativos no vermelho, nós devíamos ter aproveitado o máximo possível os ativos com preço baixo. Quem aproveitou nesse momento está rindo. E da mesma forma, aproveitar, quem investe no exterior, aproveitar esse momento de queda nas ações, nos fundos imobiliário, nos ETF, comprando bons ativos descontados. Então, eu deixo aqui, pesquisem, estejam por dentro dos assuntos, leiam as notícias para que você não venha sofrer, não venha ficar desinformado quanto à taxa Selic, a inflação. Esteja sempre por dentro, esse é o meu conselho, esteja por dentro das notícias no nosso cenário econômico. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje a respeito da taxa Selic. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreva, não deixe de se inscrever no canal para estar acompanhando todos os vídeos. Até mais.